Bom dia, hoje é sexta-feira, 16 de junho de 2023, mais uma vez sextou aqui na Faria Lima e estamos aqui para o nosso Oriz Podcast. Eu sou Carlos Caval e aqui ao meu lado Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Bom dia, Marcos. Bom dia, tudo bom, Caval? Tudo tranquilo, vamos lá. Tivemos, como havíamos destacado, no nosso último podcast, como grande agenda da semana, as reuniões de política monetária, tanto do Federal Reserve como do ECB na Europa. Um acabou confirmando a manutenção da taxa de juros depois de um longo ciclo de alta, e na Europa também, como esperado, a elevação do juro básico em mais 0,25 pontos base. Marcos, comenta um pouco aí o destaque aí das duas reuniões e a questão prospectiva aí de juros. Sim, claro. Bom, acho que, como você bem introduziu aí, foram decisões em linha com o esperado, né? O Banco Central americano mantendo os juros ali no intervalo entre 5 e 5,25, nenhuma novidade, era consenso, né? Mas, de qualquer forma, tivemos assuntos, questões bastante interessantes, né? Tanto no comunicado, como na própria entrevista do presidente do Fed, né, que se deu logo após a reunião. E aqui, né, acho que é interessante, havia muito interesse em saber por que o Fed estava sinalizando e colocou em prática, né, uma pausa no ciclo, né, ele foi muito indagado isso na entrevista coletiva, né, e ele deixou bastante claro na linha de que, nesse momento, a opção do colegiado foi fazer uma pausa no processo de alta, angariar mais informações, né, coletar mais informações da economia, seja da inflação, seja da atividade, especialmente do crédito, para ver a seguir os passos que devem ser tomados, né. O interessante é que, junto com o comunicado, saem as novas projeções econômicas que o colegiado coloca a cada 3 meses, né. E ali que foi a grande surpresa da reunião, porque o colegiado reviu, né, o cenário de juros para o final do ano. Na reunião de março, né, que foi a última reunião que eles divulgaram projeções, a mediana das expectativas do colegiado apontava para um juros terminal aí no final do ano em 5,1%. E nessas novas projeções subiram para 5,6%, ou seja, duas altas de 25 pontos base, né? Então, o Fed fez a seguinte coisa: não subiu os juros, mas disse, até o final do ano parece ser provável que a gente tenha que subir mais 2 vezes em duas altas de 25 pontos base, né? E aí mexeu muito com a curva, mexeu bastante a curva, né? O mercado, na verdade, deu um prosseguimento a um movimento na curva que já estava acontecendo já há algumas semanas, né? Que quando você olhava a precificação dos juros para dezembro desse ano, o mercado colocava ali algum corte de juros, isso desapareceu por completo, inclusive depois dessa entrevista, né? E aí ficou a questão, né? Mas se você tem no seu cenário que você vai subir os juros e não subiu os juros agora, se você sabe que, entre aspas, que vai subir os juros, por que não subiu agora, né? Então esse foi um dos grandes enigmas. Aí o Powell, né, o presidente do Fed, deixou bastante claro que lá no começo do ciclo, a intenção era subir rapidamente os juros, né? E nessa fase, como ele também tinha deixado claro, eles passaram por uma ideia de um ajuste fino. Então não precisa subir imediatamente, dá para se coletar mais dados. Acho que tem ainda um viés muito em cima da ideia do como está funcionando o crédito depois da quebra do SVB. A gente sabe que não teve maiores repercussões econômicas, mas a gente também sabe, através dos dados, que os bancos americanos estão acessando algumas das ferramentas, né, que foram criadas aí para os bancos conseguirem liquidez. Então, acho que o Fed está esperando um pouco mais de tempo para ter um veredito melhor em cima do que está acontecendo com o crédito. Tanto é que, numa das suas respostas aos repórteres na entrevista coletiva, né, ele falou, a gente está insatisfeito com a inflação, especialmente com o núcleo, né? Saiu a inflação referente ao mês de maio também essa semana, mostrou de novo, um número que, embora em linha, ainda muito alto, né? Então, acho que o Fed está na seguinte, agora ele vai fazer um ajuste fino. A minha sensação, interpretando ali a entrevista coletiva do Powell, é que
teve algum acerto entre os membros do colegiado, eu pulo essa reunião para na seguinte subir, né, acalmar os rocks, né, tem muita gente ainda com um cenário bastante preocupante de inflação dentro do Fed, então acho que teve um acerto ali, um meio de campo, inclusive teve até um ato falho do Powell no meio da entrevista, em que ele usou a palavra skip, né, de pulei essa reunião, né, estou pulando essa reunião, e aí ele mesmo falou, não deveria nem ter dito essa palavra aqui, né, então acho que deixou... Ele falou, porque a nossa pausa, que não deveríamos chamar de pausa. Né? Enfim, acho que ali deixou claro quais são as reais intenções do colegiado ao ter falado pausa, coisa que ele mesmo disse que não era para ter falado, né, porque cada reunião tem a sua própria dinâmica. Mas, enfim, acho que vai se tornando um cenário muito provável, de mais uma ou duas altas, acho que uma alta é meio que dado. Se a gente pegar pela inflação, que essa semana, tudo bem, ela está melhorando aos poucos, gradualmente, mas o próprio Fed já reconheceu que não vai conseguir chegar na inflação projetada ao final desse ano, vai ser mais alta. Uma segunda alta vai ficar dependendo da resiliência do mercado de trabalho, de novos dados de inflação e do funcionamento do mercado de crédito. E nesse sentido, né, aí já pulando já para o outro lado do Atlântico, né, o Banco Central Europeu, que já tinha telegrafado que iria subir em 25 pontos base, os juros fez essa decisão sem maiores surpresas. Eu destacaria que no Banco Central Europeu o que chamou muito atenção foram dois aspectos. Primeiro, a presidente Lagarde, né, deixou bastante claro que terá uma nova alta em julho. Ela disse, se não acontecer nada muito fora do cenário base deles, virá mais uma alta em julho e talvez tenha até mais lá para frente. E um foco muito interessante que eu, pelo menos, não tinha observado ainda, a Lagarde botou muito a ideia de que o mercado de trabalho muito apertado está gerando uma espiral de alta de salários e que isso preocupa, né, quando se olha núcleo, esse tipo de coisa. Então, e esse é um aspecto que a gente tem ressaltado muito aqui, né, Caval? A resiliência, né, do ciclo econômico não só americano, mas global, né? Taxas de desemprego no menor patamar da série histórica na zona do euro, nos Estados Unidos muito próximo do menor patamar da série histórica. E isso, para mim, é o que mais me chama a atenção, né? Você já teve uma andada muito forte dos juros ao longo dos últimos um ano e pouco, e você tem a taxa de desemprego ainda muito forte, muito baixa, salários crescendo de maneira bastante robusta. É um dos aspectos que me chama muito a atenção nesse ciclo, né? Acho que eu já não tenho o foco a partir de agora nem tanto em quanto vai subir os juros ou não, é o quanto tempo ele permanece até onde os bancos centrais trouxeram as taxas básicas, né? E nesse sentido, eu acho que é interessante colocar, né, Caval, um outro aspecto aqui, já mudando um pouquinho de direção da nossa conversa, a decisão, né, da Standard & Poor's essa semana de ter mudado o outlook, né, do rating do Brasil, né, de estável para positivo. Como que você observou, como você enxergou esse movimento aí? Então, para mim foi uma surpresa, não esperava que nesse momento a Standard & Poor's fosse fazer esse movimento, né? E é melhor, óbvio, que o movimento seja, pela primeira vez em muito tempo, na direção de aumento do rating de crédito do que na direção contrária. Claro que a gente tem que colocar isso no contexto, né? Porque a S&P, no final de 2018, havia rebaixado o Brasil, né? Para o rating BB-, 3 abaixo do grau de investimento, com perspectiva estável. Aí depois, em 2019, final do ano, tínhamos aprovado a reforma da Previdência, colocou em positivo, para depois, em 2020, em abril, novamente voltar para o estável pelos efeitos da pandemia, para agora, em 2023, né, finalmente voltar novamente à perspectiva positiva, né? Situação que significa retornarmos aonde estávamos no final de 2023, quase 4 anos atrás, né? Não é uma elevação de rating e, na nossa visão, interpretando, né, como as agências de rating atuam, isso permitiria, a meu ver, que nós tivéssemos um aumento, né, do rating
BB2 abaixo do grau investimento ao longo do ano que vem, né, mais provavelmente no segundo semestre. Mas isso vai depender, evidentemente, da condição da política macroeconômica, da questão fiscal, haver ou não retrocesso nas reformas econômicas, né? Mas, de fato, acho que o que mudou nos últimos anos no Brasil, no período pós-pandemia, é, de fato, um crescimento que tem surpreendido, né? E isso, em alguma medida, reflete, né, a agenda de reformas que a agência de rating ela enfatizou muito a importância de não haver retrocessos, né? O governo brasileiro comemorou o Ministério da Fazenda e colocou como que uma chancela, né, as suas políticas atuais, né? Eu, inclusive, declarei no Valor Econômico que faltou um pouco de humildade ao governo para reconhecer, né, que isso também é trabalho de governos anteriores, especialmente na parte de reformas. Eles não deram nenhum crédito a isso, né? E é importante que, evidentemente, a gente não tenha tido do atual governo um sinal, né, de total descontrole no gasto público, do lado fiscal, mas a gente sabe, né, que os números, né, as metas de déficit primário que eles colocaram, pouco provavelmente serão cumpridas, a dívida vai subir, né, e isso vai na direção contrária de termos aumentos de ratings à frente, né. E, sobretudo, a ideia de alcançarmos o grau de investimento em 2026, o que também declarei, tem uma probabilidade muito baixa de acontecer. Positivo, mas não resolve a nossa vida, né? E acho que é importante entender, especialmente o governo, por que isso aconteceu, né? E entender também que, como já aconteceu no passado recente, você pode receber o outlook positivo e depois perder. E você pode ter o grau de investimento, como a gente teve no governo Lula e perdeu no governo Dilma. Mas, avançando aqui, vale a pena comentar também, né, Marcão, a reunião do Copom, o nosso Copom na semana que vem. Como que estão as expectativas, aí, os últimos dados aí? O que a gente pode esperar? Eu começaria salientando, né, que a gente teve alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a divulgação do PIB, né, que veio surpreendentemente bem forte, né, a gente destacou isso nas nossas conversas aqui. E os primeiros dados do mês do segundo trimestre, né, referentes ao mês de abril, né, caíram para o lado um pouco mais fraco, né, já tinha saído o dado da indústria, agora essa semana saiu a pesquisa mensal do comércio, né, os dados do varejo foram fracos de maneira geral, especialmente por uma grande queda na venda de veículos. Teve coisa positiva ali, questão dos supermercados, que estava meio que de lado, de maneira um pouco inexplicável, né, porque a gente sabe que renda estava crescendo forte, mas vendas em supermercados estava fraco e veio forte, especificamente nesse mês de abril. Essa parte de veículos veio mais fraco, material de construção também fraco. Pesquisa de serviços, né, que é a grande parte da economia brasileira, né, de qualquer economia, também veio mais fraco, uma queda de 1,6% em abril, frente ao mês de março, né? Então, assim, acho que começa esse trimestre um tom um pouco mais fraco, acho que não é nenhum desastre, né? Um único mês não é difícil você fazer um grande julgamento para o trimestre, né? Mas a sensação que fica, né, é que mesmo com o PIB tendo surpreendido para cima, a gente destacou bastante, né, que a absorção doméstica veio fraco, pelo lado do consumo mais fraco, o investimento contraindo, né? Então, acho que tem toda uma questão de que quando você olha os detalhes dos números, né, embora a gente tenha um PIB que vai se aproximar de 2% esse ano, ali não tem muito entusiasmo. Tanto é que eu acho que, nós achamos, né, que isso deve se refletir um pouco também no que o Copom vai dizer a semana que vem. Né? Acho que, obviamente, nesse momento o Banco Central está muito focado na questão da inflação, né? Essa semana a gente teve uma notícia muito positiva, especialmente ali no relatório Focus, que mostrou pela primeira vez um recuo das expectativas de inflação para 2024, para 2025, perdão, para 2026, 2027.
Então, vai se criando uma massa crítica, né, de que é possível cortar os juros. A gente teve a inflação um pouquinho mais benigna, que a gente comentou recentemente aqui também. Então, vai se juntando vários elementos que provavelmente serão reconhecidos pelo Banco Central, né, e começa a abrir uma fresta ali na porta para um corte de juros, né. Acho que a questão fica muito em cima de dois aspectos, né, Caval? O quando, né? Quando é que começa? Parece que junho é improvável. Seria agosto, seria setembro, seria novembro. E em qual ritmo começaria esse ciclo, né? Na semana passada nós havíamos, né, comunicado a nossa mudança de call, né, de uma queda em novembro de 0,25, e o que a gente viu é que os consensos, né, mais recentes agora mostram uma divisão em torno de agosto e setembro, né, que é o nosso call. Inclusive vimos hoje mesmo divulgado pelo BTG, dando aí até uma maioria, quase 2/3 aí dos participantes falando em agosto e 30 e poucos % em setembro, ou seja, muito próximo, né, dentro do terceiro trimestre, né. Na semana que vem, o motivo principal para não se cogitar de queda de juros é que ainda não tivemos a reunião do Conselho Monetário Nacional no final de junho. É importante, né, que seja confirmada a decisão da manutenção da meta de 3%, cuja expectativa hoje é muito alta de que ocorra essa manutenção, para aí haver sim as condições para ter mais redução nas expectativas de inflação do horizonte relevante, especialmente hoje, né, a expectativa de 24, né, Marcos, que, como você falou, caiu aí pela primeira vez. 25. 25, desculpa. E caiu pela primeira vez em muito tempo. A de 24 já vem caindo, mas ela está cada vez mais saindo do horizonte relevante do BC, né? E mostrando, portanto, essa reancoragem. E a gente continua a observar, né, uma moeda mais apreciada, essa semana aí o 4,80, né, redução de preço de combustíveis. Então a gente tem aí um quadro aí que, seja do lado das expectativas, seja do lado da inflação corrente, até mesmo os núcleos, né, ainda resistentes, mas pelo menos indo na direção correta, que permitiria... Os alimentos, né? A parte de alimentação, né, que inclusive explica esse consumo aí melhorado aí da parte de supermercados e tudo isso, baixa renda, que também é positivo. Então, parece próximo, né, o Brasil cortar a taxa de juros. A gente volta, né, com algum atraso, aquela ideia de que o Brasil foi um dos primeiros a subir os juros e provavelmente seria um dos primeiros a reduzi-lo, em um contexto em que o Federal Reserve, ele muito provavelmente ainda subirá, né, na sua próxima reunião, o ECB também, enfim. E nesse contexto, acho que cria aí um ambiente que continua mais favorável para os ativos brasileiros. O dólar, né, como você bem disse, né, chama muita atenção a dinâmica nesses dias, né, inclusive respondendo à mudança da Standard & Poor's do Outlook para o Brasil, o que ao longo do tempo, né, vai contribuindo também para ancorar expectativas. O Banco Central deve reconhecer provavelmente esse tipo de movimento, e só para também puxar um pouco para o nosso lado aqui, né, a gente até comentou numa das reportagens do Valor essa semana aí, né, a ideia de que o câmbio até poderia chegar a 4,50, né? Obviamente não é uma projeção, é um exercício. Se a nossa moeda tivesse alinhada com México, Colômbia, Chile e outros emergentes, a nossa moeda estaria mais perto de 4,50 do que o 4,80 como valor justo, né? Então, se a gente caminhar, por exemplo, na direção, o que não é garantido, mas seria uma ótima notícia para o Banco Central. E por fim, chamar a atenção que tivemos aí um artigo na Bloomberg, né, falando sobre o maior otimismo, né, com ativos brasileiros nesse momento. É claro, a gente tem ainda muitas incertezas, especialmente aí no arcabouço fiscal. Ele ainda não foi votado pelo Senado, há sinais aí de algumas medidas que enfraqueceriam, né, o que, na nossa opinião, já não é bom, já não é ideal, né? Mas reconhecendo que no momento, né, existem aí motivos para estar um pouco mais otimista com
ativos brasileiros. O jornalista da Bloomberg, o Spinetto, ele inclusive foi cauteloso e falou, olha, vamos tomar cuidado, não vamos entrar naquele espírito, né, que levou a Economist, né, a fazer aquela famosa capa, né, do Cristo decolando, que depois ela, né, teve que fazer depois na sequência o Cristo se esborrachando no chão, né, quando as coisas mudaram, mas de fato corrobora aí um ambiente mais positivo aí para ativos brasileiros. E aí acho que para complementar um pouco essa lógica, o que a gente tem observado pelos dados, por exemplo, da conta corrente, balanço de pagamentos aqui no Brasil, é que até maio, né, até meados de maio, a gente não observava nenhum grande fluxo relevante de estrangeiro para o Brasil, seja em renda fixa ou seja no mercado de ações. Mas nos últimos dias, os dados da B3, né, que são divulgados aí, o que a gente já começa a ver é um pouco mais de flow, né, de fluxo de estrangeiro comprando bolsa. Então, no final das contas, vai se configurando um cenário aí que se não tiver nenhuma grande surpresa, né, vamos dizer, uma barbeiragem de política econômica, né, acho que a gente pode acabar colhendo resultados bem positivos para os ativos brasileiros, especialmente, né, aqueles que estão mais atrasados, né? A gente já viu um bom tanto de redução na curva de juros lá na frente, 200, 300 bips, dependendo do que você olha. Bem acentuado. Isso, a gente viu o câmbio, chegou até 5,40 alguma coisa, já está na casa dos 4,80, o que está para trás nesse ajuste, né, parece ser os ativos das bolsas, né? Então, assim, a gente está até um pouco mais otimista nesse sentido com o mercado acionário aqui. Especialmente aquelas que se beneficiam, né, mais diretamente da recuperação da economia doméstica, menos a parte, e nem tanto aquelas que as estrelas, né, produtoras de commodities, Petro, Vale, essas até sofrem um pouco com o câmbio, né, na hora que ele se valoriza. Sim. Mas, enfim, um tom aí positivo para a gente fechar essa semana, e na semana que vem a gente volta com mais um Ourives Podcast, focando, né, como ator principal a reunião do Copom, as sinalizações do Banco Central, o que ele vai dizer sobre o horizonte, né, de inflação mais benigno, enfim, e dando eventualmente alguma pista, né, se ele está mais próximo daquilo que todo mundo quer, mesmo na Faria Lima, né, que é a redução da taxa Selic. Então, uma boa sexta-feira e fim de semana a todas e todos aí. Voltamos na semana que vem. Um bom dia. Até a próxima.